O vírus não escolhe vítimas. Simplesmente contamina quem aparece em seu caminho. O isolamento paralisa ou agiliza a busca por solução. A casa que você mora só lamenta, adoece e teme, ou confia, crê e ora? Afinal, como manter uma fé saudável em tempos tão sombrios? Deus já fez uma proposta e espera que você faça a melhor escolha. Então vamos agora à reflexão da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, no capítulo 30. Eu vou ler para você, em nome de Jesus, o versículo 19. Eis que hoje eu chamo os céus e a terra como testemunhas contra vós, que eu proponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que a tua semente possa viver assim como você. Esse é um momento onde toda a nação, os judeus, que saíram em libertação do Egito, eles estão para entrar na terra. E nesse momento, para entrar na terra prometida, Moisés chama o povo e, num momento muito solene, ele faz essa proposta. E essa proposta, obviamente, ela é inspirada e dirigida ao servo Moisés pelo próprio Deus. Então, toda a natureza, céus e terra, eles foram testemunhas naquele momento. E a proposta é muito clara. A proposta é vida ou morte, bênção ou maldição. Parece que é uma escolha não muito difícil, mas quando a gente percebe o desenrolar da história, a gente vai ver que as coisas não foram tão fáceis assim para que os judeus escolhessem o melhor. A gente sai dessa parte da história e a gente entra no livro de Josué. Em Josué, nós encontramos uma geração obediente e uma geração que está conquistando coisas, justamente porque faz a opção, escolhe a melhor parte da proposta. Mas aí nós chegamos no livro de Juízes, que poderia ser conhecido também como o livro dos fracassos, e a gente vê que a nação escolhe muito mal. Quando você começa a ler o livro dos Juízes, você vai perceber algumas marcas, como a desobediência, a idolatria e a apostasia. O povo simplesmente se esquece de todos os benefícios que Deus havia feito. E aí o povo entra em ciclos que vão se repetir: pecado, queda, desespero, pedido de socorro e o socorro de Deus. Aí Deus socorre, eles novamente passam um tempo mais ou menos bom e voltam a cair no pecado de novo e a esquecer todos os mandamentos e as orientações de Deus para as suas vidas. Bom, em resposta às orações do povo, Deus envia juízes para eles. Isso está no capítulo 2, versículo 16 de Juízes. E Deus envia juízes para eles que, antes de ser juízes como a gente conhece hoje, um juiz, são militares, homens de guerra, homens poderosos para combater os inimigos. Entre os famosos, que você pode já ter ouvido falar, a gente tem Débora, Gideão, Sansão. Mas hoje a gente vai refletir sobre um não tão famoso. Porque a pergunta que fica numa situação dessa é: como viver nesse tipo de caos? Por exemplo, do capítulo 17 até o capítulo 21, que são os últimos capítulos do livro dos Juízes, você tem ali um retrato de toda a miséria humana da decadência. Você começa a ler aquele texto, você não acredita que aquele povo foi capaz de tantas barbaridades. Você não acredita que aquele texto está na Bíblia, das coisas que acontecem ali.
Quando a gente chega no versículo 25 do capítulo 21, que é o último verso do livro de Juízes, existe ali uma síntese, existe ali um resumo de todo o livro. Está dito assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Ou seja, aquela geração caiu na pior armadilha da pós-modernidade, que eu resumiria em uma palavra: relativização. Tudo é relativo. Quando a gente chega na pós-modernidade, que é o momento que a gente vive, nós enfrentamos exatamente isso. Toda a perda, toda a destruição dos absolutos. A gente vive um momento de pós-verdade. O que é a pós-verdade? As pessoas não estão mais incomodadas e nem preocupadas com a razão, com o racional, com aquilo que é comprovadamente certo. O que vale para elas é a sua percepção, a sua sensibilidade, o que ela acha melhor. Esse é o momento que nós estamos. E também era o momento que vivia a nação de Israel no livro dos Juízes. Eles tinham lá a pós-modernidade deles e a gente tem a nossa. Lá em Juízes, eles fizeram a escolha de não seguir o lado bom da proposta e se arrebentaram como nação. Isso durante 300 e poucos anos. Agora, a nossa geração também tem feito a péssima escolha de não seguir a boa parte da proposta que Deus faz para cada um de nós. Bom, mas como é que eu posso, no meio do caos, como é que eu posso, numa sociedade atolada em pecado das mais variadas formas, como é que eu posso fazer e praticar a boa proposta? Como é que eu posso seguir a boa proposta? Como eu te disse, a gente vai aprender com um juiz nem tão famoso. Esse juiz que eu vou meditar com você, existem apenas 2 versículos no livro dos Juízes que falam dele. Em toda a Bíblia a gente não vai mais ouvir falar nesse nome, mas esses 2 versículos falam muito e ensinam muito para mim e para você. Se você puder, vai lá no livro dos Juízes, no capítulo 5. Capítulo 5, o versículo 6. Nos dias de Sangar, o filho de Anate, nos dias de Jael, as grandes rotas estavam desocupadas e os viajantes caminhavam por caminhos secundários. Presta atenção aqui nessa expressão. As grandes rotas, o texto está falando das grandes estradas do país. O que o texto está falando é que as grandes estradas naquele tempo, que tempo é esse? No tempo dos juízes, que é o tempo de Sangar. Sangar é o juiz que nós vamos falar. As estradas estão vazias e desertas. E o texto diz que se você quisesse viajar naquele tempo, se você quisesse se locomover naquele tempo, você tinha que pegar pequenas estradas, caminhos secundários, que são quase caminhos anônimos, que poucos sabem deles, que não é usual não são usuais aqueles caminhos. Bom, uma nação, ela, quando as suas estradas não podem ser usadas, significa que a nação perdeu o controle sobre as estradas. Por quê? Naquela época, bandos de filisteus, eles saqueavam, roubavam, matavam, abusavam de pessoas que se locomoviam. Por isso as pessoas, naquela época, ficavam isoladas. Elas estavam nas suas casas. Era um tempo de muito terror. Era um tempo muito difícil. Era um tempo angustiante, a época dos juízes. Portanto, Sangar, ele surge nesse cenário. Ele surge num momento tenso, ele surge num momento desafiador, num momento extremamente difícil. No segundo versículo que eu vou ler para você, que fala dele, aí a gente vai aprender com este homem, com este juiz,
nós vamos ver algumas lições que ele deixa com o testemunho dele para cada um de nós. Agora vai para o capítulo 3. No capítulo 3, olha só o que a gente encontra no versículo 31, que é o último do capítulo. E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com um aguilhão de boi, e ele também livrou Israel. São essas as informações que a gente tem deste homem. Então vamos lá. As informações são poucas, mas existem informações nesse versículo que, quando você pega assim os melhores analistas bíblicos, os melhores comentários bíblicos, você estudando a palavra, existem informações, quando você associa a cultura agrária daquela época, é possível fazer afirmações bem seguras sobre as características de Sangar. Note, ele não nasceu juiz. Esse homem, quando vem a palavra ali aguilhão, significa que esse homem ele era um fazendeiro. Mas não entenda fazendeiro como os milionários de hoje. Ah, eu sou dono de uma fazenda. Bom, o cara, para ser dono de uma fazenda tem que ter muita grana. Não. O fazendeiro daquela época é o cara que tem ali um pequeno pedaço de terra, ele tem ali os seus animais e é dali que ele tira o sustento para cuidar da sua família. Portanto, Sangar ele tem uma vida comum, como muitos tinham na época. Sangar ele vem de uma família humilde, e Sangar ele tem habilidade, pelo que o texto fala, com o aguilhão. O aguilhão ele tinha familiaridade com esse instrumento. Que instrumento era esse? Um fazendeiro ele tinha que saber manusear o aguilhão. Era uma vara de mais ou menos 2,5 metros. Numa ponta era bem afiado, como que uma lâmina de metal. Na outra ponta da vara, do aguilhão, era tipo uma talhadeira, uma pá em forma de concha, alguma coisa assim. Com a ponta de metal, ele acelerava o passo dos bois. Então ele está conduzindo os bois, o boi emperrou, o boi empacou, parou, ele vai lá, cutuca, dá umas espetadas, não é para matar, não é para ferir, não é para tirar sangue, é simplesmente para causar incômodo, e o boi caminha. Com a outra ponta, que é a da talhadeira nessa vara, o que ele faz? Ele está no caminho, sempre que esse fazendeiro ele vê raízes que não estão vingando, que estão fora da terra, que não estão brotando, o que ele faz? Ele vai com a talhadeira, finca no solo e vem e arranca. Ele arranca do solo essa raiz e joga fora. E aí dá para você lembrar exatamente das palavras do Evangelho de João, no capítulo 15, 1 e 2, quando Jesus declara: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, vós sois as varas. Todo aquele que está em mim não dá fruto, é cortado e jogado fora. O papel do fazendeiro ali era exatamente esse. Então você tem um homem fazendeiro, como eu já te disse, não é o fazendeiro milionário de hoje, está muito mais para um profeta Amós. O profeta Amós ele era um boiadeiro, um homem do povo, um homem sem muita cultura, mas que foi usado por Deus como um profeta, e tem um livro na Bíblia que leva o seu nome. Então aqui você tem Sangar, este homem. Então é esse cara simples, humilde, praticamente sem grandes recursos, que é chamado, ele é chamado para ser juiz. E aí esse cara, nesse versículo, ele ensina duas preciosas lições que eu e você, nesse tempo, também precisamos aprender no nosso isolamento. Nós precisamos aprender diante do quadro da pandemia. A primeira lição que a gente aprende neste versículo: Sangar não enrolou, ele não enrolou. Nada de ficar inventando desculpas. Sangar, ele podia dar a seguinte desculpa: eu sou fazendeiro, eu não sou juiz. Porque quando isso acontece, ele era o fazendeiro, ele ainda não era juiz. Então,
Se eu fosse juiz, eu faria. Não, mas ele não dá desculpas. Ele simplesmente, ele está na casa dele, um belo dia, o quadro é terrível na nação, o quadro de todo mundo isolado, todo mundo fechado, as coisas não acontecem. E imagina para ele, um pequeno fazendeiro, o que é não poder usar uma estrada. Imagina para ele o que é ter que ficar ali, bom, e agora, como é que eu compro, que eu vendo, que eu levo o meu produto, enfim, Sangar. Sangar, ele tem um dia que ele olha para o seu aguilhão, ele olha para aquele aguilhão, que era uma ferramenta que ele tinha extrema agilidade para usar, que era o seu ganha-pão, era a sua ferramenta de trabalho, era a ferramenta de um agricultor, de um fazendeiro. E aí ele olha com outros olhos, ele fala, caramba, espera aí, os meus recursos estão aqui, eu posso ajudar a minha nação de alguma forma. O que Moisés tinha na mão? Porque Moisés ouviu essa pergunta, o que você tem nas mãos? E Moisés responde, uma vara, que era o seu cajado. O que Davi tinha nas mãos? Uma pedra, foi uma pedra que ele tinha nas mãos. O que aquele menino tinha nas mãos? 5 pães e 2 peixinhos. O que Sangar tinha nas mãos? Um aguilhão. O que a gente aprende disso? A gente aprende que eu e você, nós precisamos começar a fazer alguma coisa, nós precisamos agir no ponto que nós estamos, na realidade que nós estamos, com os recursos que nós temos. Não dá para esperar o tempo ideal. Portanto, você precisa se perguntar, você precisa dobrar os joelhos e orar aí na sua casa, Senhor, o que eu tenho? Eu acho que nesse momento tem muita gente assustada, tem muita gente em pânico, tem muita gente apavorada. Como vão ser as coisas? A cada semana os governos prorrogam, mas veja, existe um quadro real, um quadro de saúde que a gente precisa tomar cuidado e respeitar. Então, Sangar, naquela cultura, naquele contexto, naquele momento, ele agiu, e agiu contra os inimigos da nação, ele não agiu contra a nação, percebe? Então, a gente tem a primeira lição, Sangar, ele não enrolou. Qual é a segunda lição que a gente aprende nesse texto? Sangar, ele não queimou etapas, ele respeitou as etapas. Parece contraditório, né? Mas agora fica legal porque a lição se fecha no versículo. Se você ler o versículo 31 desse capítulo, do capítulo 3, rapidamente, parece até que o versículo é uma mentira, parece um exagero. Porque o versículo diz que Sangar, com um aguilhão, com o seu aguilhão, ele matou 600 filisteus. Ora, dos juízes de Israel daquela época, a gente sabe que apenas um recebeu de Deus uma força sobre-humana. O cara, ele era um Thor, um Hulk, que era Sansão. Só que a força de Sansão, ela era sobrenatural. Ela não era uma força do cara bombadão que vai na academia, que é forte e tal, que consegue lutar com 3, com 10 e... Não era nada disso. Tanto é que Sansão, com uma queixada de um animal, matou 1000 homens de uma vez só. Não é o caso de Sangar. Sangar é um fazendeiro que vem do povo. Sangar é o cara que está incomodado dentro da sua casa. Sangar é o cara que quer ajudar. E Sangar, o texto diz, que ele mata 600 filisteus, liberta Israel, a nação comemora, a nação louva o nome de Sangar e ele é exaltado, ele é catapultado à posição de juiz. E ele entra para a história, porque ele tomou uma atitude. Mas como que ele matou 600 homens? Presta atenção. Evidente, se você ler atentamente o texto, não foi como Sansão numa única vez, naquele momento, não. Ele tinha habilidade com o aguilhão, não se esqueça, uma vara poderosa de 2,5 metros, com a ponta afiada, que se ele quiser ele mata a gente.
Então imagina a habilidade desse cara. Eu não vou citar com detalhes porque não daria, mas quem assistiu o livro de Eli vai entender o que é uma habilidade quando a pessoa tem habilidade com instrumentos na mão. Sangar, ele tem o aguilhão. Eu te disse no começo que as estradas estavam desertas. Por quê? Porque bandos de filisteus roubavam, matavam e abusavam das pessoas e das suas vítimas. Mulheres e crianças sofriam demais, idosos sofriam demais. Era um grupo de risco naquele momento. Então, olha só, Sangar, com certeza, ele foi matando filisteus, porque ele era fazendeiro, não se esqueça. Ele conhece as estradas, ele conhece a geografia do lugar, ele conhece como se esconder, como atacar, como surpreender. Sangar pegou o seu aguilhão e ele foi pegando bandos. E não foi num dia só, ele levou um tempo, mas ele foi matando gente, até que ele matou 600 homens. É evidente que ele teve a proteção de Deus, é evidente que ele teve a unção de Deus para fazer o que fez. Mas ele foi respeitando cada degrau, ele foi no passo a passo, ele não queimou etapas. Não queime etapas. Você pode descobrir o que você tem nas mãos aí na sua casa. Você pode descobrir quais são os seus recursos e talentos aí na sua casa. Mas não faça loucura. Pegue também a segunda lição de Sangar. Nós temos etapas para serem cumpridas. Não adianta nada eu, Edmilson, sair que nem um louco numa aglomeração e falar do que eu creio, da minha fé e tudo mais, e ser contaminado e morrer. Não vai adiantar muito. Eu vou prejudicar a minha vida, a minha família, as pessoas que me amam, e não vou glorificar a Deus com uma morte tão estúpida de algo que eu sei que é errado. Agora, eu posso, como Sangar, agir. O nome Sangar, um dos significados é espada. Eu e você temos uma espada, e a espada, Efésios, Paulo vai ensinar que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Aliás, quando Paulo ele fala das armaduras do soldado romano, de toda a roupa do soldado romano, do escudo, da bota, do capacete, tudo que ele vai falando, a única arma de ataque ali é a espada. Todas as outras armas são de defesa, mas a espada é arma de ataque. Ora, eu tenho a palavra, eu creio na palavra. O livro de Deus para mim não é meramente um livro, é revelação de Deus para a minha vida. Então, esta arma eu tenho. Nós, muitas vezes, erramos. As pessoas vêm e pedem oração para a gente. Ai, pastor, aconteceu isso, tal. O senhor ora por mim? Irmão, eu não posso fazer nada, mas eu vou orar. E, às vezes, a gente deixa a oração em segundo, terceiro, quarto, quinto, último plano. Quando a oração é a coisa mais importante que a gente pode fazer por alguém. Se eu tiver recurso material, se eu tiver habilidades, coisas que eu possa fazer também, eu vou agregar, eu vou somar. Mas a primeira coisa é a oração. Então deixa eu te falar, nós estamos em campanha de oração e nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, nós estamos num quadro de guerra. Ainda ontem a gente conversava aqui em casa com os meus filhos, minha nora, netos, esposa. Olha só, a gente está sofrendo as consequências da guerra sem ter tido uma guerra. Não caiu bomba, míssil, tiro foi disparado, não é isso, mas as consequências estão aí. Agora eu posso orar, e a oração muda a história, a oração muda cenários, a oração antecipa datas. Se o meu povo, esse se é uma condicional que é colocada no texto de Crônicas, se o meu povo se ajoelhar, se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se arrepender, se o meu povo buscar a minha face, então, ou seja, somente depois de tudo isso, se fizer isso, se fizer isso, se fizer isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. A igreja precisa se levantar e agir com fé. A igreja tem poder, não é um poder dela, mas é o poder que o dono da igreja tem, o Senhor Jesus. Então, as etapas têm que ser respeitadas, sim, na minha casa, na sua casa, nas empresas. Mas, gente, as etapas elas podem ser
abreviadas, as etapas elas podem ser clarificadas na nossa visão, para que a gente saiba a hora certa de agir, de sair, de proclamar, de continuar anunciando o Rei. Amém? Pode ser que tenha também para você 600 inimigos lá fora. Pode ser que quando você sair, tenha também 600 filisteus à tua espera. Como é que você vai reagir? O que você vai fazer? Aprenda com esse homem anônimo da Bíblia, um homem pouco falado que foi o juiz Sangar. Você tem algo diferente, você também tem o seu aguilhão. Se você ainda não descobriu qual é, se você não descobriu qual é o seu diferencial, o seu talento, o propósito da sua vida, ore e clame a Deus, porque Ele te revelará, porque é da vontade de Deus, é do agrado de Deus, que eu e você, a gente possa descobrir qual o nosso propósito. Eu vou caminhar para a conclusão, citando a história de Thomas Anderson. Thomas Anderson, pode ser que você não lembre do nome dele por este nome, mas você vai lembrar à medida que eu começar a contar, porque é um mega sucesso do cinema. Ele era um programador de sistema. Durante o dia ele trabalhava numa empresa que causava tédio para ele. À noite ele tentava ganhar algum dinheiro, fazer algum dinheiro a mais e ter uma vida mais emocionante sendo hacker. Mas não mudava muita coisa, porque ele continuava uma vida tediosa e sem propósito. Até que Thomas Anderson, ele é levado num lugar por um homem, e esse homem propõe para ele 2 comprimidos de 2 cores, e ele precisa escolher um. Se ele escolher o comprimido vermelho, o que é dito para ele, que existe uma outra dimensão invisível, que ele não conhece, que ele não sabe como ela é, e ele vive nesta dimensão visível e previsível e comum que nós estamos. A proposta para ele é assim: se você tomar o comprimido vermelho, você simultaneamente, automaticamente, você será elevado para uma outra dimensão. E aí você sai da sua vida comum e previsível para viver uma vida poderosa e extraordinária. E aí Thomas Anderson, ele fica naquele dilema, naquela tensão, e a gente que está assistindo o filme junto com ele, e ele pega o comprimido vermelho e ele toma o comprimido vermelho. Nesse momento, ele ganha novas roupas, novos poderes e um novo nome. Ele passa a se chamar Neo, e você já sabe que eu estou falando de Matrix. E quando ele passa a se chamar Neo, ele adquire poderes e habilidades que ele não imaginava que ele tinha. E nessa nova dimensão, ele consegue perceber a miséria que vivem os amigos dele, as pessoas que ele ama, as pessoas dos seus relacionamentos, que vivem naquela dimensão que ele vivia. E aí ele quer ajudar aquelas pessoas, porque ele agora está em outra dimensão. Você deve saber também que Matrix virou uma trilogia, e nessa trilogia, Neo é o cara escolhido, ele é o escolhido, e ele vai ter que lutar contra muitas forças e muitos inimigos. Tem um exército de clones chamados Smith, que ele vai vencer milhões de clones, e ele vence sozinho. Sangar, 600 homens, um aguilhão. Ele vence sozinho. Presta atenção. Eu e você também podemos ser elevados, sermos elevados a uma outra dimensão. Quando eu e você aceitamos na nossa vida o precioso sangue de Cristo, o vermelho do sangue de Cristo que foi derramado, nós imediatamente também temos novas vestes, um novo coração. Nós somos revestidos de uma nova criatura e um novo homem, porque a vida passada já não tem valor, os valores que abraçávamos já não têm valor. Deuteronômio 30, 19. Eis que eu tomo os céus e a terra agora como testemunhas contra você. Eu te proponho agora, eu te faço uma proposta: vida ou morte, bênção ou maldição, escolhe, pois, a vida,
para que você viva, para que a sua descendência viva. Sabe? Tem gente, tem pai e mãe nesse momento preocupado e apavorado se vai ter vida daqui a um mês, daqui a um ano. Se o desemprego vai chegar a 50 milhões, 40 milhões de desempregados, se nós vamos ter alimento, se nós vamos ter condições de moradia. Presta atenção, você pode escolher hoje, e Deus pode te abençoar hoje, abençoar a tua casa e dar para você coragem para não queimar etapas e para vencer em cada etapa da sua vida. Para a gente terminar, eu quero ler aqui um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você quiser, vai lá. 1 Coríntios, no capítulo 15. Deixa eu só beber uma aguinha. A partir do versículo 54. E quando este, corruptível, tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este corpo mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz, que está escrita: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Presta atenção. Jesus Cristo usou o aguilhão para vencer a morte na cruz. Na cruz, ele derrama o seu sangue. E na cruz, ele humilha a morte. E ele mata a morte, ele enterra a morte. E ele ressuscita. A força do pecado é a lei. E o texto vai dizer para mim e para você: mas graças a Deus, que ele nos dá a vitória em Cristo. Não é em mim, não é a minha força, não são os meus méritos, mas ele me dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é muito legal quando ele termina dizendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Presta atenção. O que você está fazendo na sua casa, as suas lutas, o que você está tentando criar, o que você está tentando lutar para manter a sua família, existe um Deus soberano que está olhando pela sua casa. Ele está cuidando da minha casa, Ele está cuidando da minha família, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando da sua igreja. Fique firme, faça a melhor escolha, caminhe numa nova dimensão. Nós, eu e você, nós não podemos ficar reféns dessa dimensão terrena, dessa manipulação de informações, dessa manipulação das massas. Nós não podemos ficar reféns e sofrendo e chorando e tendo depressões, doenças de pânico, fobias, por causa dessa situação que foi colocada para nós. Ela é mentira? Não, ela existe, a pandemia está aí, mas presta atenção. A sua casa, muito provavelmente, voltou a ser igreja. A minha casa voltou a ser igreja. A igreja de Jesus está espalhada nos 4 cantos do planeta. A igreja de Jesus segue militante e triunfante, proclamando o reino. Tem pessoas do outro lado do oceano assistindo essa palavra agora. Tem pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. Portanto, cara, preste atenção, em Cristo existe uma outra dimensão, e nessa outra dimensão o pecado não entra, o pecado não tem influência, o pecado não tem poder, e quem está nessa outra dimensão precisa ter a dignidade de vir, de chegar aqui nessa terra e proclamar o Evangelho para ajudar outras pessoas a conhecerem também esta outra dimensão. Porque Ele está voltando. Ora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe. Amém. Vocês aí já devem estar visualizando o título dessa canção.
É uma canção que todos que estão assistindo essa transmissão desconhecem, porque essa letra foi feita pelo pastor Edmilson, o Ed, e aí ele pediu minha ajuda para colocar uma música naquela letra. E eu tenho muita dificuldade, eu não sou musicista assim, não sou tão experiente, e eu sempre tenho muita dificuldade quando uma pessoa pede para que eu ajude ela a musicar alguma letra. Para mim não é um processo tão simples, mas acredito que essa era a vontade de Deus, certo, Ed? Porque fluiu muito naturalmente. E eu vou apresentar, compartilhar essa canção com vocês e que ela venha nos edificar, complementar essa palavra tão maravilhosa que acabou de ser entregue a nós. Amargura, medo e depressão tem sido a triste melodia da esperança que sumiu da mesa. Por conta destas tristes linhas que vai escrevendo o dia a dia nessa pandemia. Mas olha, escutem só, levantem o rosto, sacudam o pó, vejam o que o vírus fez, nossas casas são igreja outra vez. Que o amor nos contagie para sempre além, que em nossas casas Cristo sempre ouça, ora vem, que o amor nos contagie para sempre além, que em nossas casas Cristo sempre ouça, ora vem, mas ora, escutem só, levantem o rosto, sacudam o pó, vejam o que o vírus fez, nossas casas são igreja outra vez. Que o amor nos contagie hoje e sempre além, que em nossas casas Cristo sempre ouça, ora vem, que o amor nos contagie para sempre além, que em nossas casas